Para Jesus. Amém? Isso. Vamos começar então, já que chegou todo mundo, né, que precisava chegar. As irmãs que receberam aí, né, mensagem, recado. Então tá, vamos começar. Hoje é dia 22 de junho de 2014. Então, pela manhã, hoje, né, como eu disse para vocês, nós ficamos aí acordados até madrugada, esperando o pastor chegar do monte. Oramos e fomos descansar. E logo ali pelas 8 horas da manhã, né, o Senhor me despertou com uma visão. E nessa visão que Ele me deu, eu tive que escrever. Eu tive que colocar o papel, porque eu comecei a tremer demais. E eu fiquei com medo de não conseguir falar para a igreja. Porque eu temi o que o Senhor me mostrou naquele momento. Né? A visão foi o seguinte: nós, a igreja do Senhor, os responsáveis, ministros, obreiros e todos quantos estão em comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, trabalhando na obra do Senhor, estávamos com um grupo de crianças. Não eram só as nossas crianças aqui que a gente conhece. Nesse grupo tinha muitas crianças, crianças que eu não conhecia também. E a gente estava preparando essas crianças para um culto num estádio muito grande. E conforme a gente estava preparando essas crianças para ir para esse estádio, para essas crianças, esse grupo de crianças que era imenso, louvar a Deus, o Senhor falou comigo naquele momento. Então eu peguei e falei para todos os responsáveis que estavam ali na hora preparando, ajudando a preparar as crianças: eu vou na frente e eu vou chegar naquele estádio e eu vou falar com os responsáveis daquele lugar se a gente já pode levar as crianças, porque elas estão preparadas. E aí ficaram todos ali com as crianças e eu fui à frente. E eu chegando naquele estádio muito grande, eu me deparei com chamas de fogo enorme na minha frente. E a agonia foi tão grande que eu sentia a caloria daquela chama que penetravam, mas não me queimava. Eu só sentia o calor delas. E eu atravessei naquelas chamas altas, naquelas labaredas de fogo bem alta, para falar com os responsáveis. Mas quando eu me deparei com essa situação tenebrosa de fogo, eu falei para os responsáveis do estádio, que eram crentes também. Eu falei: como que eu vou trazer as crianças aqui? Esse lugar está virando um inferno por causa dessa chama. Sabe o que aconteceu? Atravessava um para um lado, outro para o outro, ninguém me ouvia. Ninguém me dava atenção. E eu gritava: ei, você! Você! Passava um, eu gritava: você tem que me ajudar a trazer as crianças para louvar ao Senhor aqui, está marcado. Mas ninguém me dava ouvido. Então eu voltei. E no que eu voltei, pelo caminho, aleluia, Jesus maravilhoso, parece que eu estou vivendo aquela chama, aquela caloria, aquela coisa terrível, que para quem nunca sentiu o que é fogo, pegar no corpo inteiro, não sabe o que eu estou dizendo, né? E quando eu voltei, eu me deparei com uma cena de uma criança nossa que está aqui hoje, que profetizava para sua própria mãe. Quem já viu criança profetizar? Só que a profecia dessa criança para sua mãe não era uma profecia muito boa, né? Ela olhava para sua mãe e dizia: mãe, você precisa despertar. Mãe, você está dormindo. Deus manda te dizer, mãe, que você está dormindo. Eu ouvi aquilo e eu fiquei muito triste. Aleluia, Jesus. Mas continuei voltando, porque eu tinha que encontrar os demais grupos, as demais crianças que estavam lá esperando, junto com as pessoas da igreja. E aí, nesse caminho, encontrei mais uma mãe que eu não conheço.
E essa mãe estava com 2 meninos, mais ou menos de 4 ou 5 anos de idade, não sei, pequenos. É a fase que eles mais aprendem, para quem não sabe, né? E aí quando eu me encontrei com essa mãe, eu olhei para ela e falei: mãe, acostuma seus filhos na presença de Deus e na igreja, mãe. Sabe o que aquela mãe não crente, não conhecendo a palavra do Senhor, falou para mim? Aleluia, Jesus maravilhoso. Sim, eu quero ver meus filhos na presença de Deus. Eu quero ver meus filhos na igreja. Eu quero criar os meus filhos dentro da casa do Senhor. E eu virei para aquela mãe, eu finalizei dizendo: mãe, ainda hoje eu vou providenciar um CD lá da igreja, para você dar para os seus filhos ouvir os hinos da nossa igreja. Para você ensinar para o seu filho o caminho que deve andar. Ensinar ele a cantar os hinos que cantam lá na igreja. E eu vou falar com a irmã responsável pelas crianças, para ela estar colocando os seus filhos no grupo das crianças. E também lá na escolinha. Essa foi a visão que eu tive. Agora vem a interpretação, que é mais pesada. Foi por isso que eu escrevi. Porque o Senhor mostrou, eu senti aquela agonia, aquela aflição de fogo, e eu vou explicar para você agora. Nesses 7 itens que foi falado, eu vou explicar para você. Um grande estádio, o Senhor me disse, que representa a obra de Deus sendo expandida. E o futuro dessa obra são as nossas crianças. Será que você pode entender no teu coração que a tua criança é importante para a obra do Senhor? Um dia você foi criança, um dia você cresceu, talvez não cresceu nos caminhos do Senhor como eu tive a minha vida cortada na infância. Não deu para continuar na presença de Deus, porque meus pais se afastaram. Mas você hoje está ouvindo alguém dizer isso. E que você guarde no fundo do teu coração o que o Senhor está dizendo aqui. Segundo item da visão. Quando eu disse, eu vou à frente de todos. Quem está lembrando que eu falei agora mesmo na visão? Que eu ia na frente para perguntar no estádio que hora podia levar as crianças. Representa que nós, ceifeiros do Senhor, como ministros, obreiros, professores de escolinha infantil, membros, educadores espirituais, devemos preparar nossas crianças e ensiná-las para serem o futuro da igreja. E mostrar a elas que a igreja não é só uma comunidade de pessoas que se reúnem, mas é o lugar de salvação de almas e aproximação de Deus que vive no céu, através do Espírito Santo que mora em nossa vida. É dever nosso ser um exemplo a ser seguido pelas nossas crianças. Membros, obreiros, ministros, jovens e todos que colaboram na obra do Senhor. Dever nosso ser um exemplo a ser seguido. Terceiro item da visão: as grandes labaredas de fogo. Significam que os líderes espirituais têm que ser os primeiros a sentir a aflição, o sofrimento pelas almas e pela obra de Deus, e relatar experiência aos membros, obreiros, crianças e jovens, exortando-os a tomar a frente da causa do Senhor em tempos difíceis e ensinarem a nunca recuarem. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É isso que nós devemos ensinar para as crianças. Não é só vir à igreja, participar do grupo de criança, se reunir nas festas, né? Fazer aquele grupinho bonitinho, não. Nós devemos falar, ensinar o que é salvação para as nossas crianças. Quarto item da visão. Eu gritava no estádio: ei, como vou trazer as crianças aqui? Isso aqui está parecendo um inferno. E ninguém me ouvia. Significa que muitos estão envolvidos com a obra do Senhor, mas não querem compromisso de estar nos cultos, de liderar em partes ministeriais da igreja, como evangelismo, cultos de jejum, cultos de oração, cultos de jovens, cultos de criança. Isto é, não querem ajudar a igreja e nem o representante dela. Ainda dizem assim: o pastor que se vira, a igreja é dele.
Outros não dizem, mas porém fazem reuniões com outras pessoas, sem comunicar com ninguém da igreja, fazem comentários entre si, porque não tem coragem de chegar ao líder local e expor o que pensa, ou pelo menos o que pode estar fazendo para ajudar a obra do Senhor a crescer. Alguns não veem a hora do culto acabar para se interligarem no mundo virtual para negociações financeiras. Outros entram em seus carros, nem mesmo a paz do Senhor dá, vai embora, alienado, porque tem que acordar cedo no outro dia para o trabalho. E o nosso representante da igreja, Jesus, onde fica? Outros nem sequer perguntam para o obreiro responsável de abrir ou fechar a igreja: irmão, precisa de ajuda? Muitos estão preocupados só consigo mesmo. Não há alguém que termine o culto e diga: posso recolher o lixo da igreja, dos banheiros, apagar as luzes, desligar os ventiladores? Isso eu não estou dizendo só aqui. Isso é em geral, a obra do Senhor em geral. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente ou relaxadamente. Amém? Quem está entendendo? Dá um glória para Deus aí. Item 5 da visão. Então voltei no caminho. Uma mãe e seu filho profetizando, exortava e repreendia. Significa que Deus, através do Espírito Santo, quer levantar crianças para serem usadas no futuro, com os dons espirituais, como dom de profecia, dom de revelação, dom da palavra, dom do amor, dom do evangelismo, dom de curas e milagres, dons ministeriais, para serem grandes líderes espirituais, dom de interpretação de línguas e outros. Viu? É o que o seu filho tem que ser no futuro. Livro de Joel 2:28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Olha aí que coisa linda. Será que tem alguma mãe aqui que sabe que significa os dons espirituais? Será que tem alguma criança aqui que entende o que é dom espiritual? Será o que você anda conversando com o seu filho em casa, ensinando para ele? O que eu ando ensinando na minha casa, falando para os meus filhos? Isso é para todos nós, não é para A e B. Somos para todos nós o que o Senhor está mostrando. Item 6 da visão. Encontrei outra mãe com 2 meninos de mais ou menos 4 ou 5 anos de idade. E eu disse à mãe: acostuma seus filhos na igreja e na presença do Senhor. E ela disse: sim, eu quero meus filhos na igreja e na presença do Senhor. Significa que tem mães que ainda têm o desejo de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ou existem mais ainda mães que choram pelos seus filhos, que já são moços, moças, mas são rebeldes, estão nas drogas, no sofrimento, e elas querem ver os seus filhos na igreja e na presença do Senhor também, mas não encontram saídas e soluções. Item 7 da visão, finalizando. Eu finalizei dizendo: mãe, ainda hoje eu vou providenciar um CD com os hinos da escolinha aqui da igreja para os seus filhos ouvirem, ensaiarem, para louvar ao Senhor no grupo de crianças. Sabe o que significa? Falta muitas vezes em nós, ceifeiros da obra do Senhor, convidar e acompanhar estas mães para a casa do Senhor e se aproximar dos seus filhos, dando-lhes o material educativo da igreja como incentivo para eles sentirem o desejo de estar na casa de Deus. Eu e você, nós representamos a obra do Senhor e as nossas crianças. Conclusão da visão. Isso não é brincadeira, irmãos. Eu disse que eu tinha que escrever, o Senhor me deu, né? Cada item do que foi falado aqui não tem uma palavra minha, mas tudo o Senhor revelou nesta manhã, tá? Que depois de hoje nós cresçamos mais no mundo espiritual. Conclusão: igreja mais pais e mães irresponsáveis. Nossas crianças cantam,
A galinha pintadinha, boi da cara preta, borboletinha está na cozinha, meu lanchinho. Mas não conhece os hinos e corinhos mais cantados em nossa igreja e escolinha bíblica infantil. Assim como levamos nossos filhos aos domingos, cedo, para um passeio, por favor, mães e pais irresponsáveis, lembre-se também de voltarem mais cedo dos passeios, para dar tempo das suas crianças descansar, para estar no culto da noite e no grupo de louvor das crianças. Mostre e ensine a sua criança que as coisas de Deus são em primeiro lugar em nossa vida. Domingo passado, dia 15 de junho de 2014, quem estava aqui na igreja com a sua criança? Levante a mão, por favor. Criança que participou da escolinha, né? Não, vocês não estavam. Tinha pessoas que não estavam. Então vocês vão ouvir agora o que vai ser falado, que é muito sério, que é muito importante. Cadê a criança que estava comigo na aula passada? O que foi dado na aula passada? Tem alguma criança que se recorda? Lá na escolinha, semana passada, no domingo, dia 15. Os 10 mandamentos. Qual foi a tarefa que eu mandei para casa, para as mães fazerem com seus filhos? As crianças maiores que leem, eu pedi para elas mesmas lerem, né? Mas as pequenas que não lerem, eu dei o papel na mão com a tarefa e falei, entrega para a mãe e fala para a mãe ler com você. Tem alguma mãe que recebeu o papel? Ou não prestou atenção, não percebeu? Então eu vou ler para você. Êxodo 20:11 foi a tarefa, não foi, Kailane? Foi a tarefa que eu dei para as crianças semana passada, porque o Senhor já estava me preparando para a visão e eu não sabia. E foi um teste para ver se você está acompanhando a vida espiritual do seu filho, como você acompanha a vida escolar e educacional dele nas escolas públicas. Êxodo 20:11. Foi o trabalho que a nossa irmã cooperadora Luciene, que é professora oficial das crianças, está trabalhando com eles aí sobre os 10 mandamentos, que é importante demais. Demais. Talvez você não está agora localizando, mas se você chegar na tua casa e ler, você vai ver que é importantíssimo. Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se eu perguntar aqui, da tua maneira, do teu jeito, qual mãe ou responsável saberia me dizer o que significa o sábado para você? Por que o Senhor santificou e descansou? Ele trabalhou, né? 6 dias e no sábado foi o descanso. Muitas seitas guardam o sábado. Mas nós guardamos sábado para o Senhor. Como? Como eu explicaria para o meu filho? Que o sábado é dia do Senhor. O que eu explicaria para minha criança? Olha, sábado você não tem aula, você tem o direito de dormir, descansar e se divertir um pouco, mas também tem o direito de acompanhar as coisas de Deus, ler a Bíblia, fazer os ensaios, ou estudar alguma coisa dada na escolinha da igreja, né? Ensaiar alguns hinos, alguns corinhos. Qual pai e mãe que você tem feito isso com seu filho? Qual responsável tem mostrado para sua criança que a igreja é importante, que Deus é em primeiro lugar na nossa vida? Toda vez que o educador espiritual dá uma tarefa bíblica para o seu filho e você ignora, sabe o que gera na cabeça do seu filho? Que as coisas de Deus não têm importância e nem valor. É o que você passa para o seu filho. Algum pai ou mãe conseguiu explicar esta passagem bíblica do seu jeito para o seu filho? Ninguém leu, né? O papelzinho que a criança fez com tanto amor e carinho lá na escolinha, o pai e a mãe não se preocupou nem de ler o que o educador está dando referente à Bíblia. Porque muitos que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, pensam que vai lá para a escolinha. Tem mãe que aparece aqui na igreja, quer empurrar o filho lá para a escolinha, achando que vai brincar. É lógico que tem a hora da brincadeira também. Ali também tem isso. Só que tem a hora do aprendizado.
Não é só brincadeira não, irmãos. A nossa irmã está ali para ensinar. Deus levantou para isso, não é? Então, explique para o seu filho que aos sábados não há aula. Não é? A criança não vê hora que chega na sexta-feira para ficar livre da escola, para poder descansar, dormir, se divertir. Não é? Explica para ele também que alguns não trabalham aos sábados, porque alguns lugares públicos, como hospitais, né? Alguns lugares assim, não podem fechar ou não querem parar, como o comércio não quer parar, né? O hospital não tem como mesmo. Tem que explicar para a criança todas essas coisas. E outras firmas, empresas e comércios são abertos porque querem ou não podem parar, dependendo do tipo de trabalho. Então você tem que explicar, porque a criança vai ver o mercado aberto, ela vai ver a feira aberta, ela fala, mãe, hoje é sábado, é o dia do Senhor. Nós não guardamos o sábado, irmão, para ficar que nem bobo, sem pentear cabelo, sem tomar banho. Nós guardamos o sábado, louvando a Deus, adorando ao Senhor, se distraindo com as crianças, divertindo os nossos filhos, lendo a Bíblia. Não é preciso você guardar o sábado sem se pentear, sem sair para a rua. Isso não existe. Para nós não existe. Para alguns pode ser que sim, mas para nós não. Aproveitando o sábado e guardando para o Senhor. Pai ou mãe, aproveite o sábado com o seu filho, leia a Bíblia com ele, ensaie os hinos da igreja com ele, se divirta com seus filhos. Em vez de liberar os filhos para a rua, para a casa dos vizinhos, familiares, só para você descansar, ou até ligarem a internet, a TV e passar o dia todo alienado. Isso quando não ficam presos ao celular, no iPod, no iPad, no tablet, e os filhos soltos por aí. Ou conectados também, sabe Deus aonde. Cuidado. A maior parte de abuso sexual infantil é por parte de pessoas conhecidas, ou por conexão via internet e outros. Amém? Foi até aqui que o Senhor me deu. Se você tiver alguma dúvida, eu quero que você me procure após o culto. Você mãe, você pai, dúvidas, não saia daqui com elas. Pode me procurar, porque eu estou aqui para te atender e falar o que o Senhor me der. Amém? Para Jesus. Amém? Isso. Vamos começar então, já que chegou todo mundo, né, que precisava chegar. As irmãs que receberam aí, né, mensagem, recado. Então tá, vamos começar. Hoje é dia 22 de junho de 2014. Então pela manhã, hoje, né, como eu disse para vocês, nós ficamos aí acordados até madrugada, esperando o pastor chegar do monte. Oramos e fomos descansar. E logo ali pelas 8 horas da manhã, né, o Senhor me despertou com uma visão. E nessa visão que Ele me deu, eu tive que escrever. Eu tive que colocar o papel, porque eu comecei a tremer demais. E eu fiquei com medo de não conseguir falar para a igreja. Para Jesus. Amém? Isso. Vamos começar então, já que chegou todo mundo, né, que precisava chegar. As irmãs que receberam aí, né, mensagem, recado. Então tá, vamos começar. Hoje é dia 22 de junho de 2014. Então pela manhã, hoje, né, como eu disse para vocês, nós ficamos aí acordados até madrugada, esperando o pastor chegar do monte. Oramos e fomos descansar. E logo ali pelas 8 horas da manhã, né, o Senhor me despertou com uma visão. E nessa visão que Ele me deu, eu tive que escrever. Eu tive que colocar o papel, porque eu comecei a tremer demais. E eu fiquei com medo de não conseguir falar para a igreja. Porque eu temi o que o Senhor me mostrou naquele momento, né? A visão foi o seguinte: nós, a igreja do Senhor, os responsáveis, ministros, obreiros e todos quantos estão em comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, trabalhando na obra do Senhor, estávamos com um grupo de crianças. Não eram só as nossas crianças aqui que a gente conhece. Nesse grupo tinha muitas crianças, crianças que eu não conhecia também. E a gente estava preparando essas crianças para
um culto num estádio muito grande. E conforme a gente estava preparando essas crianças para ir para esse estádio, para essas crianças, esse grupo de crianças que era imenso, louvar a Deus, o Senhor falou comigo naquele momento. Então eu peguei e falei para todos os responsáveis que estavam ali na hora preparando, ajudando a preparar as crianças: eu vou na frente e eu vou chegar naquele estádio e eu vou falar com os responsáveis daquele lugar se a gente já pode levar as crianças, porque elas estão preparadas. E aí ficaram todos ali com as crianças e eu fui à frente. E eu chegando naquele estádio muito grande, eu me deparei com chamas de fogo enorme na minha frente. E a agonia foi tão grande que eu sentia a caloria daquela chama que penetravam, mas não me queimava. Eu só sentia o calor delas. E eu atravessei naquelas chamas altas, naquelas labaredas de fogo bem alta, para falar com os responsáveis. Mas quando eu me deparei com essa situação tenebrosa de fogo, eu falei para os responsáveis do estádio, que eram crentes também. Eu falei: como que eu vou trazer as crianças aqui? Esse lugar está virando um inferno por causa dessa chama. Sabe o que aconteceu? Atravessava um para um lado, outro para o outro, ninguém me ouvia. Ninguém me dava atenção. E eu gritava: ei, você! Você! Passava um, eu gritava: você tem que me ajudar a trazer as crianças para louvar ao Senhor aqui, está marcado. Mas ninguém me dava ouvido. Então eu voltei. E no que eu voltei, pelo caminho, aleluia, Jesus maravilhoso, parece que eu estou vivendo aquela chama, aquela caloria, aquela coisa terrível, que para quem nunca sentiu o que é fogo, pegar no corpo inteiro, não sabe o que eu estou dizendo, né? E quando eu voltei, eu me deparei com uma cena de uma criança nossa que está aqui hoje, que profetizava para sua própria mãe. Quem já viu criança profetizar? Só que a profecia dessa criança para sua mãe não era uma profecia muito boa, né? Ela olhava para sua mãe e dizia: mãe, você precisa despertar. Mãe, você está dormindo. Deus manda te dizer, mãe, que você está dormindo. Eu ouvi aquilo e eu fiquei muito triste. Aleluia, Jesus. Mas continuei voltando, porque eu tinha que encontrar os demais grupos, as demais crianças que estavam lá esperando, junto com as pessoas da igreja. E aí, nesse caminho, encontrei mais uma mãe que eu não conheço. E essa mãe estava com 2 meninos, mais ou menos de 4 ou 5 anos de idade, não sei, pequenos. É a fase que eles mais aprendem, para quem não sabe, né? E aí, quando eu me encontrei com essa mãe, eu olhei para ela e falei: mãe, acostuma seus filhos na presença de Deus e na igreja, mãe. Sabe o que aquela mãe não crente, não conhecendo a palavra do Senhor, falou para mim? Aleluia, Jesus maravilhoso. Sim, eu quero ver meus filhos na presença de Deus. Eu quero ver meus filhos na igreja. Eu quero criar os meus filhos dentro da casa do Senhor. E eu virei para aquela mãe, eu finalizei dizendo: mãe, ainda hoje eu vou providenciar um CD lá da igreja, para você dar para os seus filhos ouvir os hinos da nossa igreja. Para você ensinar para o seu filho o caminho que deve andar. Ensinar ele a cantar os hinos que cantam lá na igreja. E eu vou falar com a irmã responsável pelas crianças, para ela estar colocando os seus filhos no grupo das crianças. E também lá na escolinha. Essa foi a visão que eu tive. Agora vem a interpretação, que é mais pesada. Foi por isso que eu escrevi. Porque o Senhor mostrou
eu senti aquela agonia, aquela aflição de fogo, e eu vou explicar para você agora. Nesses 7 itens que foi falado, eu vou explicar para você. Um grande estádio, o Senhor me disse, que representa a obra de Deus sendo expandida. E o futuro dessa obra são as nossas crianças. Será que você pode entender no teu coração que a tua criança é importante para a obra do Senhor? Um dia você foi criança. Um dia você cresceu, talvez não cresceu nos caminhos do Senhor como eu tive a minha vida cortada na infância. Não deu para continuar na presença de Deus, porque meus pais se afastaram. Mas você hoje está ouvindo alguém dizer isso. E que você guarde no fundo do teu coração o que o Senhor está dizendo aqui. Segundo item da visão. Quando eu disse, eu vou à frente de todos. Quem está lembrando que eu falei agora mesmo na visão? Que eu ia na frente para perguntar no estádio que hora podia levar as crianças. Representa que nós, ceifeiros do Senhor, como ministros, obreiros, professores de escolinha infantil, membros, educadores espirituais, devemos preparar nossas crianças e ensiná-las para serem o futuro da igreja. E mostrar a elas que a igreja não é só uma comunidade de pessoas que se reúnem, mas é lugar de salvação de almas e aproximação de Deus que vive no céu, através do Espírito Santo que mora em nossa vida. É dever nosso ser um exemplo a ser seguido pelas nossas crianças. Membros, obreiros, ministros, jovens e todos que colaboram na obra do Senhor. Dever nosso ser um exemplo a ser seguido. Terceiro item da visão, as grandes labaredas de fogo. Significam que os líderes espirituais têm que ser os primeiros a sentir a aflição, o sofrimento pelas almas e pela obra de Deus, e relatar experiência aos membros, obreiros, crianças e jovens, exortando-os a tomar a frente da causa do Senhor em tempos difíceis e ensinarem a nunca recuarem. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É isso que nós devemos ensinar para as crianças. Não é só vir à igreja, participar do grupo de criança, se reunir nas festas, né? Fazer aquele grupinho bonitinho, não. Nós devemos falar, ensinar o que é salvação para as nossas crianças. Quarto item da visão. Eu gritava no estádio, ei, como vou trazer as crianças aqui? Isso aqui está parecendo um inferno. E ninguém me ouvia. Significa que muitos estão envolvidos com a obra do Senhor, mas não querem compromisso de estar nos cultos, de liderar em partes ministeriais da igreja, como evangelismo, cultos de jejum, cultos de oração, cultos de jovens, cultos de criança. Isto é, não querem ajudar a igreja e nem o representante dela. Ainda dizem assim, o pastor que se vira, a igreja é dele. Outros não dizem, mas porém fazem reuniões com outras pessoas, sem comunicar com ninguém da igreja, fazem comentários entre si, porque não tem coragem de chegar ao líder local e expor o que pensa, ou pelo menos o que pode estar fazendo para ajudar a obra do Senhor a crescer. Alguns não veem a hora do culto acabar, para se interligarem no mundo virtual, para negociações financeiras. Outros entram em seus carros, nem mesmo a paz do Senhor dá, vai embora, alienado, porque tem que acordar cedo no outro dia para o trabalho. E o nosso representante da igreja, Jesus, onde fica? Outros nem sequer perguntam para o obreiro responsável de abrir ou fechar a igreja: irmão, precisa de ajuda? Muitos estão preocupados só consigo mesmo. Não há alguém que termine o culto e diga: posso recolher o lixo da igreja, dos banheiros, apagar as luzes, desligar os ventiladores? Isso eu não estou dizendo só aqui. Isso é em geral, a obra do Senhor em geral. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente ou relaxadamente.
Amém? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Item 5 da visão. Então voltei no caminho. Uma mãe e seu filho profetizando, exortava e repreendia. Significa que Deus, através do Espírito Santo, quer levantar crianças para serem usadas no futuro, com os dons espirituais, como dom de profecia, dom de revelação, dom da palavra, dom do amor, dom do evangelismo, dom de curas e milagres, dons ministeriais, para serem grandes líderes espirituais, dom de interpretação de línguas e outros. Viu? É o que o seu filho tem que ser no futuro. Livro de Joel 2:28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Olha aí que coisa linda. Será que tem alguma mãe aqui que sabe que significa os dons espirituais? Será que tem alguma criança aqui que entende o que é dom espiritual? Será o que você anda conversando com o seu filho em casa, ensinando para ele? O que eu ando ensinando na minha casa, falando para os meus filhos? Isso é para todos nós, não é para A e B. Somos para todos nós o que o Senhor está mostrando. Item 6 da visão. Encontrei outra mãe com 2 meninos de mais ou menos 4 ou 5 anos de idade. E eu disse à mãe: acostuma seus filhos na igreja e na presença do Senhor. E ela disse: sim, eu quero meus filhos na igreja e na presença do Senhor. Significa que tem mães que ainda têm o desejo de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ou existem mais ainda mães que choram pelos seus filhos, que já são moços, moças, mas são rebeldes, estão nas drogas, no sofrimento, e elas querem ver os seus filhos na igreja e na presença do Senhor também, mas não encontram saídas e soluções. Item 7 da visão, finalizando. Eu finalizei dizendo: mãe, ainda hoje eu vou providenciar um CD com os hinos da escolinha aqui da igreja para os seus filhos ouvirem, ensaiarem, para louvar ao Senhor no grupo de crianças. Sabe o que significa? Falta muitas vezes em nós, ceifeiros da obra do Senhor, convidar e acompanhar estas mães para a casa do Senhor e se aproximar dos seus filhos, dando-lhes o material educativo da igreja como incentivo para eles sentirem o desejo de estar na casa de Deus. Eu e você, nós representamos a obra do Senhor e as nossas crianças. Conclusão da visão. Isso não é brincadeira, irmãos. Eu disse que eu tinha que escrever, o Senhor me deu, né? Cada item do que foi falado aqui não tem uma palavra minha, mas tudo o Senhor revelou nesta manhã, tá? Que depois de hoje nós cresçamos mais no mundo espiritual. Conclusão: igreja mais pais e mães irresponsáveis. Nossas crianças cantam a galinha pintadinha, boi da cara preta, borboletinha está na cozinha, meu lanchinho. Mas não conhece os hinos e corinhos mais cantados em nossa igreja e escolinha bíblica infantil. Assim como levamos nossos filhos aos domingos, cedo, para um passeio. Por favor, mães e pais irresponsáveis, lembre-se também de voltarem mais cedo dos passeios, para dar tempo das suas crianças descansar, para estar no culto da noite e no grupo de louvor das crianças. Mostre e ensine a sua criança que as coisas de Deus são em primeiro lugar em nossa vida. Domingo passado, dia 15 de junho de 2014, quem estava aqui na igreja com a sua criança? Levante a mão, por favor. Criança que participou da escolinha, né? Não, vocês não estavam. Tinha pessoas que não estavam. Então vocês vão ouvir agora o que vai ser falado, que é muito sério, que é muito importante. Cadê a criança que estava comigo na aula passada? O que foi dado na aula passada? Tem alguma criança que se recorda? Lá na escolinha, semana passada, no domingo, dia 15. Os 10 mandamentos. Qual foi a tarefa que eu mandei para casa
para as mães fazerem com seus filhos. As crianças maiores que leem, eu pedi para elas mesmas lerem, né? Mas as pequenas que não lerem, eu dei o papel na mão com a tarefa e falei, entrega para a mãe e fala para a mãe ler com você. Tem alguma mãe que recebeu o papel? Ou não prestou atenção, não percebeu? Então eu vou ler para você. Êxodo 20:11 foi a tarefa, não foi, Kailane? Foi a tarefa que eu dei para as crianças semana passada, porque o Senhor já estava me preparando para a visão e eu não sabia. E foi um teste para ver se você está acompanhando a vida espiritual do seu filho, como você acompanha a vida escolar e educacional dele nas escolas públicas. Êxodo 20:11. Foi o trabalho que a nossa irmã cooperadora Luciene, que é a professora oficial das crianças, está trabalhando com eles aí sobre os 10 mandamentos. Que é importante demais. Demais. Talvez você não está agora localizando, mas se você chegar na tua casa e ler, você vai ver que é importantíssimo. Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se eu perguntar aqui, da tua maneira, do teu jeito, qual mãe ou responsável saberia me dizer o que significa o sábado para você? Por que o Senhor santificou e descansou? Ele trabalhou, né? 6 dias e no sábado foi o descanso. Muitas seitas guardam o sábado. Mas nós guardamos sábado para o Senhor. Como? Como eu explicaria para o meu filho? Que o sábado é dia do Senhor. O que eu explicaria para minha criança? Olha, sábado você não tem aula. Você tem o direito de dormir, descansar e se divertir um pouco. Mas também tem o direito de acompanhar as coisas de Deus. Ler a Bíblia, fazer os ensaios, ou estudar alguma coisa dada na escolinha da igreja, né? Ensaiar alguns hinos, alguns corinhos. Qual pai e mãe que você tem feito isso com seu filho? Qual responsável tem mostrado para sua criança que a igreja é importante, que Deus é em primeiro lugar na nossa vida? Toda vez que o educador espiritual dá uma tarefa bíblica para o seu filho e você ignora, sabe o que gera na cabeça do seu filho? Que as coisas de Deus não têm importância e nem valor. É o que você passa para o seu filho. Algum pai ou mãe conseguiu explicar esta passagem bíblica do seu jeito para o seu filho? Ninguém leu, né? O papelzinho que a criança fez com tanto amor e carinho lá na escolinha, o pai e a mãe não se preocupou nem de ler o que o educador está dando referente à Bíblia. Porque muitos que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, pensam que vai lá para a escolinha. Tem mãe que aparece aqui na igreja, quer empurrar o filho lá para a escolinha, achando que vai brincar. É lógico que tem a hora da brincadeira também. Ali também tem isso. Só que tem a hora do aprendizado. Não é só brincadeira não, irmãos. A nossa irmã está ali para ensinar. Deus levantou para isso, não é? Então, explique para o seu filho que aos sábados não há aula. Não é? A criança não vê ela que chega na sexta-feira para ficar livre da escola, para poder descansar, dormir, se divertir. Não é? Explica para ele também que alguns não trabalham aos sábados, porque alguns lugares públicos, como hospitais, né? Alguns lugares assim, não podem fechar ou não querem parar, como o comércio não quer parar. Né? O hospital não tem como mesmo. Tem que explicar para a criança todas essas coisas. E outras firmas, empresas e comércios são abertos porque querem ou não podem parar, dependendo do tipo de trabalho. Então você tem que explicar, porque a criança vai ver o mercado aberto, ela vai ver a feira aberta, ela fala, mãe, hoje é sábado, é o dia do Senhor. Nós não guardamos o sábado, irmão, para ficar que nem bobo, sem pentear cabelo, sem tomar banho. Nós guardamos o sábado, louvando a Deus, adorando ao Senhor, se distraindo com as crianças, divertindo os nossos filhos, lendo a Bíblia. Não é preciso você guardar o sábado sem se pentear, sem sair para a rua. Isso não existe. Para nós não existe. Para alguns pode ser que sim, mas para nós não.
aproveitando o sábado e guardando para o Senhor. Pai ou mãe, aproveite o sábado com o seu filho, leia a Bíblia com ele, ensaie os hinos da igreja com ele, se divirta com seus filhos. Em vez de liberar os filhos para a rua, para a casa dos vizinhos, familiares, só para você descansar, ou até ligarem a internet, a TV e passar o dia todo alienado. Isso quando não ficam presos ao celular, no iPod, no iPad, no tablet, e os filhos soltos por aí, ou conectados também, sabe Deus aonde. Cuidado. A maior parte de abuso sexual infantil é por parte de pessoas conhecidas, ou por conexão via internet e outros. Amém? Foi até aqui que o Senhor me deu. Se você tiver alguma dúvida, eu quero que você me procure após o culto. Você mãe, você pai, dúvidas, não saia daqui com elas. Pode me procurar, porque eu estou aqui para te atender e falar o que o Senhor me der. Amém?